Testamento, né? Capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Amém? Fala de um momento importante, de quando Davi tenta trazer de volta a arca do Senhor. Segundo Samuel 6, verso 1 em diante, nós vamos ler, diz assim: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar hoje de maneira rápida, de forma que você me entenda, entenda aquilo que está no meu coração e o que Deus está falando esses dias conosco. Amém? Nós vimos, falamos, se não me engano, na semana passada, falamos de Ananias e Safira, que foram fulminados diante dos discípulos, porque mentiram contra o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos na palavra de Deus que eles entraram num acordo e mentiram, venderam uma propriedade, retiveram uma parte e disseram, mentiram, enganaram, tentaram enganar para de alguma forma receber os louros daquela benevolência que estavam fazendo. E Deus, que conhece cada coração, fez com que aqueles homens morressem imediatamente. E vimos que esse julgamento de Deus, ele é proporcional à sua glória. Porque naqueles tempos, no tempo em que isso ocorreu, foi justamente logo em seguida ao Pentecostes, no momento em que a igreja estava crescendo, e que quanto mais Deus derrama a sua glória, mais rápido é o julgamento, ou o julgamento imediato de Deus. Vimos isso também com os filhos, aliás, comparamos com os filhos de Eli, que zombavam de Deus e ficavam à porta do templo, se prostituíam, roubavam as ofertas, e Deus parecia que não estava fazendo nada. Mas a palavra de Deus vai dizer que naquele tempo a palavra era muito rara, ou seja, a glória do Senhor, a lâmpada do Senhor estava quase se apagando, e por causa disso, Deus não estava julgando. E nós precisamos pensar nisso, queridos, porque a glória de Deus é o brilho do Senhor. Agora você imagina um auditório muito grande, um lugar muito grande, muito amplo, sem nenhuma lâmpada, tudo escuro. Você não consegue enxergar a sua mão diante da sua face. De repente alguém acende um fósforo. E por mais que aquele fósforo perdure, as trevas ainda vão ser maiores do que a luz. Se eu coloco uma lâmpada naquele lugar,
Você vai ver uma lâmpada acesa, mas as trevas ainda serão maiores do que a luz. Mas se eu coloco uma luz da intensidade do sol dentro de uma sala, a luz vai tomar conta do ambiente. E é assim a glória de Deus. Quanto maior a intensidade de glória, menos trevas fica diante do Senhor. Quanto maior a intensidade do derramar da glória de Deus, mais rápido é o julgamento. Porque não há trevas, não tem como esconder as trevas que há no nosso coração diante de um Deus santo. A única coisa que podemos fazer é nos humilhar diante da sua presença. O ministério de Eli representou o fundo de poço, porque no dia em que os filhos de Eli morreram, Eli também morreu e a arca do Senhor foi levada. E quando a arca do Senhor foi levada, chegou no arraial dos filisteus, por onde a arca passava, causava morte. Primeiro se colocou a arca diante do seu Deus, Dagom, e a Bíblia diz que o seu Deus caiu com as mãos cortadas, os pés cortados, de face no chão, diante da arca do Senhor. Foi mandado para 5 lugares e por onde a arca passou, só causava morte no arraial dos filisteus. A ideia que os filisteus tiveram, um povo que não temia Deus, um povo que não conhecia Deus, foi: vamos colocar essa arca, construir alguns tumores, um total de 5, que representava as chagas, as doenças que eram colocadas nos povos, neles, e vamos colocar num carro novo essa arca, e a gente coloca uma vaca que tenha bezerros novos, e a gente deixa os bezerros aqui, porque a vaca não fica longe do bezerro. Mas se foi o Senhor que derramou esse julgamento sobre nós, a vaca vai para longe. E foi exatamente o que aconteceu. Os bezerros ficaram e as vacas foram para o arraial de Israel, até chegarem na casa de Abinadab. E quando chegou na casa de Abinadab, parecia que estava tudo bem. E Deus, então, no coração de Davi surgiu um desejo, o desejo de trazer de volta a glória do Senhor, a arca do Senhor de volta para Israel. Trazer aquela arca que representava a presença de Deus, que representava a glória de Deus, o lugar onde Deus falava com o povo, porque na tampa da arca havia 2 querubins de asas abertas, e ali no meio Deus falava com o sumo sacerdote. Deus falava por meio daquela arca. Davi, então, de boa intenção, de boa vontade, pensou: vamos trazer a arca do Senhor. E eu fico perguntando para vocês, de onde vocês acham que Davi tirou a ideia de colocar a arca do Senhor em cima de um carro novo? Nós vimos que os filisteus fizeram isso. Davi tentou adaptar os parâmetros dos filisteus à vontade dele. O desejo dele era trazer a arca, mas não mostra em nenhum lugar Davi consultando ao Senhor. Davi queria trazer a arca, mas usou os métodos dos filisteus. Davi queria trazer de volta a glória, mas estava usando o método do mundo. Queria trazer de volta a presença de Deus, mas estava usando a estratégia dos filisteus. E meu irmão, quantas vezes nós também queremos trazer a glória de Deus usando as estratégias do mundo? Quantas vezes nós também queremos a presença do Senhor no culto usando as estratégias do mundo? Queremos que a presença de Deus se manifeste, mas nós não queremos, mas nós na realidade queremos emocionar o povo e não que a presença do Senhor realmente se manifeste na nossa vida. Que bom se o povo estiver chorando, que bom se o povo estiver gritando, que bom se o povo estiver dando glória, mas não motivado por aquilo que o Espírito está fazendo, e sim pelo animador que está em cima do palco. Que
Que bom que Deus está se movendo, mas se movendo pela habilidade do pregador de emocionar a plateia e não por causa daquilo que o Espírito está fazendo nos corações. Que maravilha que Deus está curando, que Deus está se movendo. E aí, meu irmão, eu preciso te alertar para uma coisa, que nem sempre profecia, curas, milagres, é sinal de que estamos bem com Deus. Você lembra de Saul? Saul já havia sido cortado do trono, mas Saul ainda assim profetizou. Saul, Deus já havia rejeitado, mas ainda assim Deus falou por meio dele. Não é porque estamos profetizando, porque Deus fala conosco, porque falamos em línguas, porque o Espírito se manifesta na nossa vida, que estamos bem com Deus. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que naquele dia muitos dirão: Senhor, nós profetizamos, nós fizemos maravilhas, nós realizamos tantas coisas, e Jesus vai dizer: afasta-te daqui, porque eu não te conheço. E nós então precisamos entender que quando a glória de Deus está retornando, também o julgamento é imediato. Que quando estamos voltando, ou quando a glória está sendo restaurada na nossa vida, o julgamento de Deus também se torna imediato. Davi, querido, tinha paixão. O texto vai dizer que esses homens louvavam ao Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer que eles louvavam com toda a sua força, com todo o seu vigor. Eles adoravam a Deus, mas não estavam agradando a Deus. O louvor estava em ordem. Veja o texto vai dizer que tinha harpa, tinha lira, tinha símbolos, tinha canções, tinha festa para Deus. O louvor estava maravilhoso naquele culto, mas não era um culto que estava agradando a Deus. Tudo parecia estar em ordem. Teve preparação de Davi. Davi preparou um carro novo. Davi preparou a situação para trazer a glória de Deus. Houve preparação. Tinha amor, tinha festa, tinha louvor, tinha carro novo, tinha zelo pelas coisas de Deus, de fazer tudo em ordem. Mas faltava uma coisa, queridos. Faltava conhecimento. E não adianta nada a gente ter zelo, ter vontade, querer, achar que estamos agradando a Deus, se nós não buscarmos o conhecimento de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não conhecemos a Deus, que nós que servimos ao Senhor não conhecemos a vontade de Deus, nós nos afastamos da sua vontade. Nós nos afastamos daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Querido, filisteu não saber o que Deus quer, tudo bem. Filisteu colocar a arca em carro novo, achando que está agradando a Deus, tudo bem. Quem está no mundo acha que está agradando a Deus à sua maneira. Quem está fora, quem não conhece a palavra, diz: eu sou uma pessoa muito boa. Eu ajudo os pobres, eu visito o hospital, eu dou até dinheiro para o Criança Esperança, e acha que com isso está agradando a Deus. Não importa se durante os outros momentos da vida dele ele engana, ele rouba, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso. Não importa, o importante é que ele faz algumas coisas boas. Ele cuida até da mãe dele, do pai dele. Não importa, porque o parâmetro do mundo é diferente do parâmetro da igreja, nós já vimos isso. Ananias e Safira foram fulminados para alertar a igreja. Com a igreja, o negócio é estreito, meu irmão. Porque a igreja é a noiva do Senhor. E Deus vai buscar uma noiva santa. Deus vai buscar uma noiva limpa, ataviada, preparada.
Deus não quer baranga, aleluia. Deus quer uma noiva maravilhosa para Ele. E é por isso que a palavra diz que você é lindo, querido. Porque existe beleza na santidade. Existe beleza na santidade de Deus. E essa santidade, quando ela se revela na sua vida, quando ela se revela nas suas atitudes, você fica lindo. Está careca, está barrigudo, né? Algumas coisas já não estão mais em ordem aí. Mas você é lindo, santo de Deus. Porque Deus tem feito maravilhas na sua vida. Então você precisa pensar, nós precisamos pensar que o nosso melhor pode ser inaceitável para Deus. O nosso melhor, olha pastor, mas eu estou fazendo o meu melhor. Davi fez o melhor dele, meu irmão. Davi fez o melhor que ele podia. O melhor que ele poderia realizar, mas o melhor que o homem pode realizar é inaceitável para Deus. Que parâmetro difícil. Que lugar difícil de atingir. É impossível atingirmos o padrão de Deus pelas nossas forças. Joga a toalha, meu irmão. Joga a toalha. Não dá. Não dá para você atingir o padrão de Deus pelo seu esforço, achando que você vai conseguir agradar a Deus pelas coisas que você faz. Para agradar a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos conhecer o que Deus quer. O Senhor Jesus, Ele diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, Ele nos fará, Ele nos dará. Que se nós batermos na porta, a porta vai se abrir. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Que o que pedirmos, receberemos. Mas Tiago qualifica um pouco mais. A palavra de Deus qualifica, afunila um pouco mais quando diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastar com as nossas vontades, os nossos deleites. Ou seja, não é qualquer coisa que Deus vai fazer, que Deus vai dar. É aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. Então, para pedirmos para Deus, nós primeiro precisamos saber qual é a vontade de Deus. Então, muitas vezes não recebemos porque não pedimos de acordo com a vontade de Deus. Existem outros motivos. Depois a gente pode falar só sobre oração não respondida. Mas entenda, queridos, que nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E existe uma vontade de Deus. Em Romanos 12 que lemos, que ela é boa, agradável e perfeita para a sua vida. E a Bíblia diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma experiência com Deus. Não é um Deus que se manifesta na teoria, mas Ele se manifesta na experiência. Ele se manifesta no teu quarto quando você ora. Ele se manifesta na tua vida. Ele se manifesta na rua. Então entenda que essa soma do nosso zelo, sem conhecimento, pode gerar morte. Tem gente que é muito zelosa, mas não tem conhecimento. E por isso, às vezes a morte está dentro da sua casa e ela não está vendo. Tem gente que tem tanto zelo pelas coisas de Deus. A gente conhece histórias do passado, de pessoas que tinham tanto zelo por Deus, que o filho não podia fazer nada, que sentava o cacete no filho. E com isso, o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho ficou abalado. Porque tinha zelo, porém não tinha conhecimento, não tinha sabedoria de Deus. Tem zelo com as coisas de Deus, mas quando chega em casa está sempre brigando. Tem zelo com as coisas de Deus, mas quando chega em casa, a casa vira um inferno, porque está sempre discutindo,
está sempre querendo ser mais santo que os outros de dentro de casa, está sempre querendo impor sua vontade, sempre está querendo impor o seu Deus às pessoas. E por isso, querido, o nosso zelo acaba gerando morte espiritual, porque aqueles que poderiam se aproximar já não se aproximam mais, aqueles que poderiam estar de pé estão caídos, porque o teu lugar de oração fica desativado, você não fica na brecha, não fica no lugar que Deus quer, porque você se coloca em oposição à obra de Deus, em oposição ao que Deus está falando. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passar para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Davi precisou, queridos, reunir não o seu conselho, as pessoas que poderiam de alguma maneira falar ou dar um conselho para Davi, mas Davi precisou consultar a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixava clara a maneira como a arca devia ser conduzida. A palavra de Deus deixava clara a maneira como a arca do Senhor deveria ser levada pelos levitas, não em carros, mas com uma vara, em que os levitas levavam a arca, um do lado do outro, por mãos de homens separados para essa obra. Davi não precisava ter consultado aqueles homens, mas deveria ter consultado a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos a voz de todo mundo. Agora que tem YouTube, então, a gente, qualquer coisa, vamos ver se tem no YouTube alguém falando alguma coisa para me ensinar. Lá em casa eu já troquei a descarga, já fiz vários reparos lá em casa que eu não sabia, meu irmão. Até comida eu já fiz. Glória a Deus. Estou aprendendo, estou crescendo. Várias coisas você pode aprender no YouTube. Mas, queridos, consultar ao Senhor é uma coisa que ninguém pode te ensinar, porque faz parte de um relacionamento. É relacionamento com Deus. E o que Deus sempre quis é ter um relacionamento com você. Deus sempre desejou ter um relacionamento com a igreja. Deus sempre desejou ouvir tua voz e falar contigo. Aleluia! Aleluia! Aqueles homens levaram a arca do jeito que eles achavam que era certo. E às vezes a gente está vivendo a vida do jeito que a gente acha que é certo. Mas será que o jeito que a gente está vivendo tem agradado ao Senhor? Será que a maneira como eu tenho conduzido o ministério tem agradado ao Senhor? Será que a forma como eu tenho me colocado na sociedade tem agradado ao Senhor? Será que como eu tenho sido pai, esposo, ou como eu tenho sido no meu trabalho, será que eu tenho agradado ao Senhor? Eu tenho feito tudo de acordo com aquilo que eu acho que é certo? Será que eu tenho deixado a vida me levar? Ou tenho deixado Deus me conduzir? Meu irmão, qual é a fonte da tua inspiração? A fonte da inspiração de Davi naquele momento foi errada. Ele se inspirou nas atitudes dos filisteus. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver conforme a palavra de Deus. Deus te deu a fonte da sua inspiração, que é a palavra revelada, a palavra que nos fala por meio do Espírito Santo. Essa palavra é poderosa. O Salmo 119 é lindo, porque é o Salmo que fala da palavra, é o Salmo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ô Senhor, com ela nós não pecamos contra o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, é uma poderosa fonte de inspiração para nós. É uma fonte de inspiração para a tua vida.
Quem tem te inspirado, meu irmão? Será que a tua inspiração está nos homens? Será que a inspiração da igreja está no mundo, nas empresas, nas mega empresas milionárias? Ou a nossa fonte está em Deus? Será que a nossa inspiração tem sido as técnicas motivacionais? Aqueles que estudam para te deixar mais animado, mais feliz? Ou será que nós temos nos motivado em Deus? Aqueles que falam aquilo que você quer ouvir? Será que nós temos buscado entretenimento? Ou nós temos buscado a fonte da vida, que é o Senhor? Muitos de nós, cristãos, irmãos em Cristo Jesus, estamos atrás de novidades, de movimentos que não estão relacionados com o Espírito de Deus. Estamos buscando um lugar que, de repente, atenda às nossas expectativas como consumidor da fé. Queremos entrar no lugar onde as nossas expectativas sejam atendidas, onde nós possamos passar, comprar alguma coisa. Talvez isso seja um momento até interessante. Mas e o seu compromisso com a obra de Deus? E o seu compromisso com a casa de Deus? E o seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo? Tudo bom festejar, tudo bom realizar. Nós vamos ver que depois Davi leva essa arca também com festa. Deus ama festa, querido. Mas a nossa inspiração é a palavra. A nossa inspiração é a palavra de Deus. Às vezes nós vemos lugares cheios de jovens principalmente, cheio de entretenimento, futebol, tem isso, tem aquilo, mas não tem presença. E talvez Deus, querido, tenha nos dado uma grande oportunidade, porque Deus tem nos dado a oportunidade de crescer em número e em presença. Nós vimos, queridos, que quando Ananias e Safira foram mortos, a palavra vai dizer assim, que muitos temiam se aproximar deles, mas o número crescia, se multiplicava, porque o temor de Deus havia se estabelecido. Quando há restauração do temor de Deus, queridos, a igreja cresce com temor, a igreja cresce com a presença, a igreja cresce na glória de Deus. Por isso precisamos buscar crescer juntos, crescer, como o pastor Roberto pregou hoje pela manhã, de glória em glória. Porque somos transformados na mente, somos transformados a cada passo que damos na presença de Deus. Deus quer nos moldar, quer nos transformar. Aleluia! Ele tem moldado a tua vida. Ele quer fazer de você um vencedor. Deus tinha um plano maravilhoso para Davi. Deus queria fazer de Davi, e já havia estabelecido isso há muitos anos atrás, quando Samuel chegou na casa do seu pai e o ungiu para ser rei. Ele já era rei para Deus. Davi já havia sido aceito por Deus, assim como você. Deus já te aceitou, Deus já te ama, Deus já te deu a salvação em Cristo Jesus. Você já tem um lugar no céu. O teu nome já está escrito no livro da vida. Mas não acabou aí, meu irmão. Deus quer ser Senhor da tua vida. Deus quer ser Senhor da igreja. Deus quer ser Senhor do nosso coração. Não acabou. Não somos como o ladrão da cruz, que aceitou Jesus, morreu, está na glória. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não. Deus ainda tem um propósito com você. O que eu estou aqui é para te alertar, meu irmão, que o propósito que Deus tem com você não está relacionado com o teu conforto. Porque eu queria muito que você tivesse uma vida confortável, sem dor, sem choro. Eu queria muito que você tivesse uma vida que você nunca ficasse doente. Eu queria muito pregar isso para você. Olha, meu irmão, você crê em Jesus que você nunca mais vai ficar doente.
Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo foi esbofeteado por Satanás. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo teve uma enfermidade que ele não conseguia curar. E quando ele questionou Deus, Deus falou com ele: a minha graça te basta. Meu irmão, se você não consegue viver pela graça de Deus, você não serve para o reino de Deus. Se você não consegue viver e se mover pela graça do Senhor na tua vida, se você precisa de algum estímulo, se você precisa receber uma vitória, se você precisa receber uma bênção, se você precisa receber alguma coisa para crer em Deus, é porque a graça não está sendo suficiente. E a graça de Deus nos basta para tudo. Nos basta para aquilo que Deus quer fazer, porque Ele é a fonte. Antes de orar com você, eu quero ler um texto do profeta Oséias, no capítulo 6. O verso 1. E diz assim, Oséias 6, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tiago, queridos, no capítulo 5, no verso 7, vai falar das primeiras e das últimas chuvas. Tiago vai dizer assim, que o lavrador, ele se alegra com a primeira e com a última chuva. Nós cremos que a primeira chuva é a chuva do derramamento do Espírito em Pentecostes. E a primeira chuva é a chuva que prepara o chão, o solo, para que a semente seja plantada. E o lavrador se alegra com isso. Mas a última chuva é a chuva da colheita. A última chuva é a chuva que prepara os frutos para serem colhidos. É a chuva da vinda do Senhor. E nós cremos, meu irmão, que há um derramar do Espírito, há algo que o Senhor quer derramar sobre a igreja nos últimos dias. Um derramar do Espírito Santo, que é a última chuva que prepara a igreja para ser colhida por Deus. Que prepara a igreja para estar com o Senhor. O verso 2 aqui de Oséias vai dizer, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos com Ele. É curioso porque a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não quero aqui fazer cálculos, irmãos. Não quero fazer cálculos. Mas se um dia é como 1000 anos, 3 dias, 3000 anos. Deixa isso, eu vou com você. Mas veja, queridos, que a igreja do Senhor deve buscar o conhecimento do Senhor. O texto diz, Ele nos despedaçou, Ele nos feriu, mas Ele vai nos curar. Às vezes a gente tem medo de se aproximar de Deus. Medo do que pode acontecer com a nossa vida. Medo do nosso amanhã. Medo. Qual é a pior coisa que pode acontecer, meu irmão, se você se colocar diante de Deus, se você se entregar para Deus? Talvez alguns vão dizer que você é maluco, outros vão dizer que você é doido. Mas é melhor ser doido com a presença de Deus. É melhor ser doido com a graça de Deus, com a certeza de que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, do que sermos considerados tolos aos olhos do Senhor. O Senhor se move, queridos, na nossa vida pela obediência. E aqui eu quero já encerrar. O Senhor se move na igreja, ou a certeza que temos de que realmente somos filhos, servos de Deus, é quando nós somos obedientes a Deus. Os servos de Deus caíram muitas vezes porque não eram obedientes.
Saul aprendeu quando já era tarde demais. E Deus ensinou para Saul dizendo: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque Saul desobedeceu a Deus para oferecer um sacrifício. E quantas vezes, querido, nós achamos que o nosso sacrifício, o nosso choro, o nosso louvor, a nossa adoração, a gente vir aqui no altar, se ajoelhar diante de Deus, vai substituir a obediência. Nunca vai substituir, meu irmão. Porque a palavra é obediência. O Senhor Jesus disse que o homem que ouve as suas palavras e cumpre, obedece, coloca em prática, ele assemelha o homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem os rios, vem tudo que vier, não derruba a casa, porque a casa está edificada sobre a rocha. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, nós nos aproximamos de Deus. Verso 3 do capítulo 6 de Oséias, eu li só até o 2, mas o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, a chuva serôdia que rega a terra. Sabe, assim como você está certo que amanhã de manhã você vai ter que acordar cedo para ir trabalhar, assim como você tem certeza que amanhã cedo, que agora está clareando, 5 e pouca da manhã já está tudo claro, já vai ter sol para você de manhã, assim nós temos a certeza que o Senhor virá buscar a sua igreja. Essa é a certeza que temos nele. Por isso, meu irmão, é tempo de conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. E o Senhor só pode ser conhecido por meio da sua palavra. Ele quer se revelar para nós. Ele descerá como a chuva, como a última chuva, e vai derramar sobre nós da sua presença, da presença do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração sobre nós. Eu queria que nós orássemos, queria que você se colocasse de pé, se possível. Se mexe, meu irmão. Amém? Hoje eu estou animado, não sei o que houve comigo. Mas se mexe. Porque Deus quer fazer algo novo. Deus quer trabalhar na sua vida. Se movimenta espiritualmente. Mas se movimenta da maneira que Deus quer. Não da maneira que eu acho certo. Da maneira que você acha certo. Se movimenta da maneira que você sabe que Deus quer que você faça. Tem tanta coisa que a gente sabe que Deus quer que a gente faça. E a gente não faz. Tem tanta coisa que a gente sabe que é certo. E a gente não faz. Existe tanta coisa que a gente tem certeza que é o que Deus quer de nós. E a gente fica adiando, talvez será. E a gente espera ser empurrado por Deus para realizar alguma coisa. E às vezes Deus trabalha, Deus coloca a prova, Deus coloca, situações para te empurrar, para tu ir para dentro do quarto e orar, porque tem gente que só ora quando está na provação. Tem gente que só vai orar quando está na dificuldade, quando está no aperto, quando está faltando alguma coisa, aí ele vai orar. Ô Senhor, se a gente soubesse, meu irmão, quanta coisa Deus quer revelar para nós. Se a gente soubesse o tanto de coisa que Deus quer falar conosco. Alabaçubi. Às vezes a gente fala assim, olha, mas Deus já se moveu tanto. Deus já tem se movido na igreja. Deus tem se movido em tal lugar. Meu irmão, isso não é nada, são gotas diante daquilo que Deus quer fazer. A palavra de Deus diz assim, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai. É como uma inundação de Deus. É como um dilúvio de Deus. Aleluia. Minha esposa lia ontem sobre Noé. Choveu.
E ainda 100 e poucos dias para a água baixar. A inundação de Deus, da sua glória, da sua presença, vai ser tão grande, meu irmão. Oh, Senhor, que para a água baixar, que para você ser normal de novo, você vai ter que ficar uns dias aí, se preparando. Aleluia. Porque você vai estar com o Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado ao Espírito Santo. Porque aqui nessa noite existem pessoas que querem ouvir a Tua voz. Espírito Santo, aqui nessa noite existem pessoas que querem ter experiência contigo, Senhor. Ó Espírito da verdade que sonda cada coração. Ah, Senhor, para Ti não podemos mentir, não temos como esconder quem realmente somos diante da Tua presença, não temos como fugir, Senhor, do Teu chamado, das Tuas promessas, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ainda que a gente faça como Jonas, pegue um barco para outro lugar, o Senhor nos leva, Senhor, de volta para o propósito, o Senhor nos leva de volta para a direção que o Senhor quer para a nossa vida. Alabaçou. E Deus, com certeza o Senhor tem propósitos maravilhosos aqui. Com certeza, Pai, o Senhor tem algo grande a realizar na vida de cada um. Talvez alguns não saibam ainda, talvez alguns não tenham entendido, talvez alguns ainda estão aprendendo a andar com o Senhor e distinguir a Tua voz como Samuel, Pai. Alabaçou. Ah, mas eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como os Teus servos, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com meu irmão nessa hora. Fala com ela, Senhor. Fala o coração. Meu Deus, porque a glória vai ser derramada sobre nós. Porque é um lugar secreto para os Teus filhos. Porque é um esconderijo onde o Senhor quer revelar a Tua vontade para a nossa vida. Boa, agradável, perfeita. Aleluia. Há um lugar maravilhoso em Ti, Senhor. Há um lugar tremendo em Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Assim como a costa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Alabassuri calabandarabassai. Nós Te adoramos. Nós Te exaltamos, ó Espírito Santo. Ó Senhor, Te pedimos, Pai, derrama sobre a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos aqui a chuva fora de época, a chuva serôdia que rega a terra, Senhor, a chuva, Senhor, que faz, meu Pai, frutos brotarem, Senhor, frutos, Pai amado, que estão verdes, frutos que estão precisando, meu Deus, da chuva que vem do alto. Meu Pai, começa a revelar, Senhor, ao coração dos Teus filhos, Espírito Santo, a Tua vontade, Senhor. Começa a fazer, meu Pai, a Tua obra maravilhosa. Senhor Deus, naquilo que está no pensamento do meu irmão, porque o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que estamos pensando, aquilo que vamos falar. Espírito Santo, se move, meu Deus, na vida da igreja, se move, Espírito Santo, na vida dos Teus servos, dos Teus ministros, labaredas de fogo, Senhor, nessa nação. Levanta os Teus ministros, os Teus obreiros, os missionários, os pastores, os diáconos, levanta os líderes segundo o Teu coração, levanta, Pai, aqueles que vão fazer diferença, aqueles que vão pregar a Tua palavra. Senhor Deus, levanta, Pai, aqueles que estão dormindo, cansados, abatidos, levanta as Tuas mãos, meu irmão, porque Deus vai derramar na tua vida ousadia, vai derramar na tua vida autoridade, vai derramar na tua vida a presença
força do Espírito que renova. Alabaçou. Aleluia.